O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a leitura deste Evangelho em que nosso Senhor é tão firme quando Jesus corrige os mestres da lei e os fariseus. Ele os corrige com uma força sem igual. Se nós olharmos as outras correções de nosso Senhor, elas não se equiparam à firmeza dele contra os mestres da lei e os fariseus. E por que, meus santos? Por que nosso Senhor é tão firme com os fariseus? Porque é um vício, é uma atitude interior que destrói toda a vida espiritual, que destrói toda a beleza da alma, que destrói a nossa capacidade, ou melhor, que impede-nos de verdadeiramente amar a Deus. O que é a hipocrisia? Vem do grego hipócrites, que quer dizer máscara. Isto é, o hipócrita, ele tem uma atitude, a sua atitude exterior não corresponde interiormente. E uma realidade que o cristianismo enfatiza precisa haver uma correspondência entre o exterior e o interior. Isto é, se eu tenho uma atitude bela exteriormente, ela precisa proceder de uma beleza interior. Se eu tenho uma atitude santa exteriormente, ela precisa proceder de uma santidade interior. Por quê? Porque senão vai haver essa esquizofrenia espiritual. Você é um por fora, um externamente, um para o público e outro interiormente, outro para Deus que vê o coração. Então, meus santos, a hipocrisia nós poderíamos dizer, é o pecado dos iniciados. Por quê? Porque normalmente um pecador público, ele não tem essa tentação, porque ele é publicamente pecador. Todo mundo está vendo que ele é pecador. Uma pessoa não virtuosa, todo mundo está vendo os seus defeitos. Mas a pessoa que começa a praticar a virtude, a praticar a religião, a se aproximar de Deus, este perigo se torna uma tentação na sua alma. Por quê? Porque ela pode se apegar simplesmente ao exterior e não perceber que não está evoluindo verdadeiramente no seu interior. Digamos de uma outra maneira, é aquela pessoa
que ela começa, por exemplo, imagine, estamos fazendo a quaresma de São Miguel, então você que vem à igreja, acorda cedinho, vem rezar a quaresma de São Miguel, ou você que acompanha pelas redes sociais, está aí rezando, fazendo o seu propósito, e ao invés de você direcionar o seu coração para Deus, em ação de graças, e dizer obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor, por misericórdia, está me tirando do meu egoísmo, da minha preguiça, da minha tendência de fazer sempre o que é o mais fácil, e o Senhor está me dando a graça de progredir, de dar passos, de fazer algo belo e te oferecer. Esta é a atitude santa, porque o santo, ele sempre se refere a Deus, porque o que é que eu tenho que de Deus eu não tenha recebido? O que é que de bom existe em mim que Deus não tenha posto? Então, como diz Santo Agostinho, as coisas boas que eu faço são por graça de Deus, os pecados são por culpa própria. Então, os pecados são meus, as coisas boas é porque Deus misericordiosamente me concedeu a graça, porque Deus opera em nós o querer e o fazer. Então, é claro que existe, você vai dizer, mas padre, mas existe a colaboração do homem, existe, mas esta colaboração já é agraciada, porque Deus me convida, e Deus me incita a fazer o bem, Deus me convida, Deus me sustenta, e Deus me acompanha, quer dizer, de modo que nós podemos dizer sempre que é tudo graça de Deus. Então, o santo, o verdadeiro católico, ele refere tudo a Deus. Então, quando ele percebe que está caminhando, que está progredindo, ele vai louvar a Deus, e isso fará com que ele tenha um coração misericordioso com os irmãos. Quando ele vir os defeitos e os pecados dos outros, ele não vai condená-los de cima para baixo, porque ele sabe que se não fosse a graça de Deus, ele seria capaz dos mesmos e até piores pecados. Então, esta atitude interior, aí você diz, mas padre, eu estou progredindo espiritualmente, graças a Deus, mas eu percebo, vez ou outra, um olhar sobre mim mesmo, isto é, uma atitude de vaidade e de orgulho, e isso, meus santos, para os que somente os santos não se sentem tentados a isso, mas quem está começando na vida espiritual, mesmo que esteja progredindo, esta é uma tentação constante de você dizer, nossa, de você se esquecer de quem você é, de você se esquecer de onde você veio, de você se esquecer do que você é capaz, de você se esquecer de que é a graça de Deus quem tem sustentado você, e aí você volta o olhar para você mesmo e começa a se auto-incensar, a se elogiar a si mesmo, a se pensar melhor do que os outros, e isso é uma atitude constante de a pessoa perder o contato com a sua realidade, e ela, por exemplo, uma das atitudes disso, a falta de paciência com o pecado alheio. Isso é sempre, você se esqueceu do que você é, que se você perde a paciência com o pecado alheio, você se esqueceu de que Deus tem sido paciente com você, que quão paciente Deus foi na sua vida, porque se você perde as estribeiras, se você perde a caridade, é porque você se esqueceu dessa realidade profunda no seu coração. Então, meus irmãos, precisamos constantemente
nos voltar para Deus, agradecer a nosso Senhor e dizer a Ele: Senhor, obrigado, porque eu fiz isso de bom. Você fez um ato de caridade, você foi paciente com a sua esposa ou com seu marido, alguém veio dizer uns desaforos a você e você se segurou e não agiu como normalmente você agiria. Você foi humilde e se calou, mas você imediatamente direciona isso para Deus: obrigado, Senhor. Porque senão qual vai ser a atitude? Ou a vaidade, você vai se envaidecer: como eu sou paciente, como eu estou progredindo na vida espiritual, olha, eu estou fazendo a quaresma de São Miguel, eu rezo o texto todos os dias, eu não cometi aquele ou aquele pecado. Aí você se envaidece. Ou a outra atitude também, a que o diabo nos tenta, é você emperrar na vida espiritual. Isto é, como você percebe que sempre existe um olhar sobre o que você faz. Então, por exemplo, sei lá, você é um padre, vamos lá, um padre, aí ele vai celebrar, aí ele celebra ali, então ele percebe que ele está seguindo direitinho e celebrando piedosamente, aí o olhar sobre ele, você está sendo vaidoso, aí ele vai dizer: então tá bom, então eu vou ser mais desleixado, porque é verdade, eu estou sendo vaidoso. Quer dizer, então, com medo de cair no orgulho, na vaidade, você emperra na vida espiritual. Então, você está sendo generosa com seu marido, que não vale um vintém. Aí o diabo vem e diz assim: nossa, como você é caridosa, como você é paciente. Aí você vai e não progride na paciência e na virtude e no amor, com medo de cair na vaidade e no orgulho. Quer dizer, nem uma coisa, nem outra. Remeta a Deus. Quando você perceber na sua vida, no seu proceder, algo bom que foi feito, diga: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem me concedido essa graça, mas eu sei, Senhor, de todos os pecados e maldades de que eu sou capaz. É aquela atitude de São Filipe Neri, né? Que gostava de repetir: Senhor, não confia em Filipe, Filipe não é de confiança. Então essa atitude de reconhecimento da sua maldade, do seu pecado. Pois bem, então por isso que nosso Senhor, Ele é tão enfático, Ele é tão firme, porque a vaidade, a hipocrisia, a falta de correspondência interior, ela elimina o amor, impede o nosso progresso espiritual e pode até nos tornar semelhantes ao diabo, cheio de orgulho e vaidade. Mas aqui nós vemos também, se nós fizermos uma relação entre a primeira leitura e o Evangelho, nós vemos que existe uma correspondência, isto é, tanto Jesus no Evangelho, como São Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, ele corrige os fiéis. Então, este dever de corrigir as pessoas. Jesus Cristo, dessa maneira enfática, que imagine, no versículo 33 do capítulo 23 de São Mateus, depois de todos esses: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, Jesus diz: serpentes, ninhada de víboras, como evitareis a condenação ao fogo? Jesus os chama de serpentes, de ninhada, outras traduções é raça de víboras. Mas por que Jesus está fazendo isso? Porque Jesus quer salvá-los do inferno. Quem vos livrará da condenação eterna, do fogo eterno? Então Jesus, quando corrige, ele corrige cheio de amor, não porque odeie os fariseus de maneira nenhuma, mas porque ele quer ganhar aqueles corações. Então, meus irmãos,
aí também vem a atitude nossa quando corrigimos alguém. Não porque nos sintamos melhores, não porque nos sintamos superiores ou incapazes de fazer aquilo que estamos repreendendo, mas repreendemos porque queremos o bem daquela pessoa, queremos a sua salvação eterna, e com caridade nós dizemos: olha, isto não é correto. Na primeira carta, eu me referi aqui à correspondência da primeira leitura de hoje, que é da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, mas se vocês pegarem a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 11, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, São Paulo diz: bem sabeis que como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós e encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Então São Paulo aqui na primeira carta aos Tessalonicenses está dizendo: eu estou vos exortando para o vosso bem, para que vós vos comporteis de uma maneira digna de Deus. Então aqui está também esse dever de caridade, de se corrigir alguém, de saber como corrigir alguém, principalmente, por exemplo, os pais que corrigem os filhos, um amigo que corrige um outro amigo, que quer o bem daquela pessoa, claro, com todo discernimento, procurando o momento correto, mas corrigir, porque eu quero o bem daquela pessoa. Aí você diz: mas padre, mas será mesmo que no caso ali de Jesus, as pessoas, aqueles fariseus, eles poderiam ser corrigidos? Será mesmo que existia uma predisposição, uma abertura à graça? Em muitos deles, como nós vimos historicamente, em muitos deles não. Eles foram endurecendo cada vez mais no pecado. Mas a correção, ela não serve apenas, ela não é caridade apenas para quem é corrigido. A correção é também caridade para aqueles que ouvem aquela correção. Então os outros que ouviam aquela correção de Jesus também eram advertidos contra o perigo da vaidade. Vocês lembram daquela passagem que os apóstolos saem com Jesus na barca e Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus, e eles começam então a pensar sobre aquela realidade, sobre aquela advertência. Quer dizer, eles perceberam que existia um perigo naquela atitude dos fariseus. Então, às vezes, por exemplo, um pai vai corrigir um filho, não tanto por causa daquele filho, porque infelizmente ele já não ouve as suas correções, mas para os outros filhos, que ouvindo a repreensão do pai, não façam o mesmo que aquele, o mais velho, está fazendo. Então a caridade para os outros. Então existe esse dever de caridade, de repreensão que nós vemos na atitude de Jesus, mas é sempre, como diz São João Bosco, que a correção proceda do amor, e que doa primeiramente naquele que corrige. Se você, ao corrigir, você é levado pela ira humana, você não é Deus, você não é Jesus para ter ira santa, né? Então, quer dizer, deixa eu me explicar, você não é Jesus em quem a ira é sempre santa. Então, se a sua ira é não virtuosa, ela é pecaminosa, espere para que a sua correção seja correta, seja adequada, seja comedida, seja movida pela caridade, mas não deixe de corrigir. Você principalmente que ama. Ora, como é que um amigo
ver um outro numa atitude errada e, para não perder a amizade, não diz coisa alguma? Como é que um pai e uma mãe veem os filhos cometendo pecados que lhes comprometem a salvação e não diz coisa alguma? Então aqui, perceberam, nós saímos do perigo do orgulho e da vaidade, mas não podemos nos desvencilhar do dever da correção, porque muitas pessoas não corrigem umas às outras, porque, eu não sou melhor do que ninguém, mas a questão aqui não é ser melhor do que ninguém, percebe que é um outro, você fica travado também, da mesma maneira, daquele que não progride na virtude e na vida espiritual, com medo de ser vaidoso. Existe também aquele que não exerce a sua autoridade na caridade, com medo de ser vaidoso, com medo de ser hipócrita. Não, se você, meu santinho, está lutando e se esforçando por viver a palavra de Deus, por colocar em prática a palavra de Deus, você não é hipócrita. Hipócrita aqui, muito claramente, entre os fariseus, eram aqueles que não queriam de maneira nenhuma. Eles colocam, Jesus diz, vós colocais fardos pesados sobre os ombros dos outros e não estáis dispostos a carregar nem com um dedo. Então não existia vontade, disponibilidade alguma da parte deles. Eles diziam para os outros e não aplicavam absolutamente nada para si. Ora, se esta é a sua atitude, converta-se, peça ao nosso Senhor a graça. Mas se essa não é a sua atitude, se você, papai, se você, mamãe, se você tem se esforçado para progredir no caminho de Deus, não tenha medo de corrigir os seus filhos. Porque hoje em dia, infelizmente, o grande problema é pai e mãe que têm medo de exercer a sua autoridade, que com medo de serem autoritários, que com medo de serem taxados de hipócritas, com medo de terem os seus pecados lançados sobre a sua face, deixam de exercer o dever de caridade, que é corrigir os seus filhos. Que com medo, um amigo, de que o corrigido diga, e você agora quer ser o santo, e você humildemente vai dizer, eu não sou santo, mas eu estou me esforçando para ser. E eu não gostaria que você perdesse também a sua salvação, por isso estou corrigindo você. Então aqui o dever de caridade, movido pelo amor, não que nós nos tornemos inquisidores, não que nós nos tornemos olheiros, observando a vida uns dos outros. A questão não é essa, meus santos, a questão aqui é o dever de caridade. Eu quero que todos nós, eu quero que os meus amigos vão para o céu, eu quero que os meus paroquianos vão para o céu, eu quero que os meus dirigidos espirituais se salvem, eu quero que os meus familiares entrem na casa de Deus. Então eu não posso ter receio de, com jeito e caridade, adverti-los quando percebo que eles estão tendo atitudes tão contrárias e diferentes do mandamento de Deus. Que nós hoje então, meus santos, iluminados por esta palavra, primeiramente peçamos a Deus que retire do nosso coração toda a hipocrisia, que Ele retire dos nossos corações toda a tentação de viver uma coisa exteriormente e não buscar interiormente viver aquela realidade, que nós creiamos de fato naquilo que dizemos crer, que nós sejamos de fato interiormente aquilo que exteriormente parecemos, primeiro. E a segunda atitude, que nós, com toda a caridade e sabedoria, saibamos corrigir uns aos outros, aos amigos, aos parentes e aos conhecidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.